Olá a todos, como é que vai? Tudo bom? Vou resolver aqui a lista de exercícios sobre a classificação dos triângulos, ok? Então, o exercício 1, ele pede para classificar cada triângulo de acordo com as suas medidas dos lados, ok? A gente sabe que os triângulos, eles podem ser classificados em relação aos seus lados como equilátero, quando tem os três lados iguais, isósceles, quando tem dois lados iguais, e escaleno, quando tem os três lados diferentes, ok? Então a gente vê pelas medidas que o primeiro, 97, 97, 50, é um triângulo isósceles, o segundo, 158, 70 e 200, é um triângulo escaleno. O terceiro tem todas as medidas iguais, então é um triângulo equilátero, tá? E esse último aqui, então as três medidas diferentes, também é um triângulo escaleno, ok? O exercício 2, ele pede para classificar agora os triângulos de acordo com os seus ângulos, né? Então, a gente sabe que os triângulos são acutângulo, retângulo e obtusângulo. Acutângulo é quando eles têm os três ângulos menores que 90 graus. Retângulo, quando tem pelo menos, e só vai ter um ângulo 90 graus. E obtusângulo, quando tem um ângulo acima de 90 graus. Ok? Então, para o primeiro triângulo, a gente tem os ângulos 100, 40 e 40. Então, como ele tem um ângulo acima de 90, então ele é obtusângulo. É um ângulo obtuso. Da mesma forma que o próximo, 115, 20 e 45, é um obtusângulo. O terceiro, ele tem os três ângulos de 60 graus, né? Então a gente está classificando só em relação aos ângulos, então ele é um acutângulo. E para o último, ele tem um ângulo de 90 graus, ele é um retângulo, ok? Para o exercício 3, ele pede para dar o nome do triângulo que tem, na letra A, três lados com medidas diferentes. Então, três lados com as medidas diferentes, a gente está classificando em relação aos lados, ele é um triângulo escaleno, né? Que ele pode ser isósceles, equilátero e escaleno, né? Então, nesse caso, é o escaleno. Com um ângulo obtuso, então, ele é um triângulo obtusângulo, ok? Com os três lados congruentes, então, é um triângulo equilátero. E pela lei dos senos, como os três lados são congruentes, são iguais, você pode dizer que os ângulos também são iguais. Nesse caso aí vai ser um triângulo acutângulo. Os três ângulos medindo 60 graus também vai ser um triângulo acutângulo. Dois lados com a mesma medida, a gente sabe que é um triângulo isósceles, quando eles têm duas medidas iguais. Dois lados iguais. E quando tem um ângulo reto, a gente sabe que é um triângulo retângulo. Ok? Aqui ele pede para classificar usando com mediana, bissetriz e altura. Aí você precisa saber o que significa cada um. A mediana é um segmento de reta que sai de um vértice e divide o seu lado oposto, né, ao meio. Isso é a mediana. A bissetriz, ele corta o ângulo, quando ele sai do vértice, ele corta um ângulo igual ao meio. E a altura é um segmento que sai do vértice até o lado oposto, né, com um ângulo de 90 graus. Ok? Então, às vezes, esse segmento de reta pode ter essas três características.
Essas três características, ok? Então, para o letra A, aqui está dividindo o ângulo ao meio, 40, 40, tem uma BC3, semelhante vou para o B aqui, né? O B, ele está dividindo o outro lado em medidas iguais, e observe que ele não diz aqui se é reto, que poderia ser a altura também, né? Então, letra B aqui, isso aqui é a mediana, tá? MR é a mediana. A letra C é outra bissetriz. A letra D é a altura, por quê? Porque o segmento de reta, né, MH está fazendo um ângulo de 90 graus com o lado BC, então isso aqui é a altura. Semelhante também na letra E, também é a altura. E na letra F é a mediana novamente, que ele está dividindo o segmento ao meio, ok? E o último exercício, ele pede para indicar os casos de congruência, né? LLL, que seria lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo, lado. Para esse primeiro, vocês conseguem observar que tem o ângulo, lado, ângulo. Para o segundo, nós temos lado, ângulo, lado. O terceiro, nós temos os três lados iguais, então é lado, lado, lado. E o último, a câmera está um pouco em cima aqui, mas seria lado, ângulo, ângulo. Ok? Era isso, pessoal. Um abraço. Bons estudos.